começar por aí. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha vida só a ti. Eu consagro a minha família, eu consagro a minha família só a ti. Consagramos todo o ser, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagro. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui.
estamos nós aqui. Só para te adorar, Só para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nós Estamos em Terra Santa, em Terra Santa. e eu sei, E eu sei que anjos ao redor deste lugar, vamos louvar a Jesus, só Jesus, em tua presença nós estamos em Terra Santa. Nós estamos oh aleluia, em Terra Santa. oh vamos adorar a Jesus nesta noite. E eu sei que anjos ao redor Deste lugar, vamos louvar a Jesus, só Jesus, em sua presença nós estamos em Terra Santa. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Nós te damos graças, Senhor, pela nossa salvação, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste, tu nos chamaste, tu nos predestinaste, Senhor, para ti. E por isso estamos eternamente gratos. Nesta noite, Senhor, abre os nossos corações, que o teu povo possa inclinar os seus ouvidos, para que possam verdadeiramente compreender, Senhor, aquilo que tu queres fazer chegar a cada coração, a cada alma aqui presente, e também aqueles que nos estão a ver através do vídeo, Senhor, para a tua eterna glória, em nome de Jesus. Amém. E todos dizem comigo, amém. Amém, obrigado. Bendito seja o teu Amém. nome, Senhor. Amém. Amém. Que maravilha. Podemos sentar? Eu se calhar vou ficar por aqui, Bruno.
Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Então, boa noite a todos. Hoje é a escola bíblica. Aprender um bocadinho da palavra de Deus. Mais um bocadinho. Crescermos mais um bocadinho no conhecimento da palavra. Para que, passo a passo, nós possamos chegar à estatura varonil de Cristo. Amém? Quero, antes de a gente estudar, anunciar a chuva seródia. Vou pedir só para me porem ali o cartaz. Se faz favor. Está calor? Quem é que tem calor? Está... Então, é consenso geral. É isso. Então, filho. Amém. Já está? É bom ter um técnico de vídeo que só com os olhos põe o cartaz no... Ele é que me fez assim. Chuva Seródia, a nossa festa, a nossa convenção, portanto, os dias 23, 24 e 25 de setembro, sexta, sábado e domingo. A nossa festa, uma reunião por dia, que é para não cansar, é para ser refrigério, é mesmo para trazer o refrigério do Espírito Santo às nossas vidas, ouvindo a palavra, recebendo a unção de Deus, restaurando, não é? E preparando-nos para um novo ano de muito trabalho, muita vitória e, acima de tudo, muita obediência a Jesus e ao seu caminho e à sua palavra. Posso ouvir amém? Então, todos estão convidados, entrada livre, naturalmente. Sexta-feira será com o pastor Saúl, que vem do Luxemburgo. Ele é um português que está radicado no Luxemburgo já há uns 25, 26 anos. Mas é um bom amigo, é um bom pastor e vai estar connosco. E depois, logo a seguir, eu vou estar com eles lá, no Luxemburgo. No sábado, tanto sexta às 9, no sábado às 15, com o pastor Zé António Sousa, que esteve aqui ao pé de mim. Ele agora foi-se pentear ali um bocadinho. Vocês estão todos na segunda fila hoje? É mesmo para não estar ninguém na primeira fila, não é? Tipo, depois estás aí sozinho que é para aprenderes, não é? Sábado, dia... Hã? Eu também pensava, mas depois... Portanto, sábado às 15, dia 24, com o pastor Zé António Sousa, vai ser muito bom, de certeza. E no domingo, às 10 horas, dia 25 de setembro, com um pastor que vocês não conhecem, nem nunca ouviram falar de certeza, um tal de João Viegas, que é capaz de dizer umas coisas giras. Há uma garantia que ele vos pode dar. Ali na foto está de gravata, mas nesse domingo ele não vai estar de gravata. Só há duas certezas para esse domingo. Jesus está presente e eu não estou de gravata. Amém? Então, os folhetos já estão disponíveis para todos, ali à entrada, vocês podem levar, para que possam também convidar e trazer pessoas a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Posso ouvir amém? O que mais é que eu quero dizer a vocês? Continuar a exortar todos, não só nós estarmos presentes na escola bíblica, porque é para crescermos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus, mas também para nós podermos, é isto mesmo, vir ao domingo para não só ouvir a palavra de Deus, mas também partilhar no tempo de louvor e adoração a Deus, estarmos juntos uns com os outros, tal e qual como a Bíblia nos ensina em Atos. Todos temos tudo em comum, temos a salvação, temos Jesus Cristo, temos o amor de Cristo, que nos constrange, não é? E para nos reunirmos em assembleia, para irmos à presença de Deus. É bom, eu digo-vos, é muito bom estar na presença de Deus. Eu gosto muito de orar, eu gosto muito de estar sozinho com Deus,
mas gosto muito mais de ir à presença de Deus com vocês todos. Não é? Se somos muitos, parecemos muitos. É sempre diferente. Amém? Parece bem? Fixe. Vamos reiniciar o projeto das crianças no primeiro fim de semana de setembro, que há de ser para a semana. E o nosso GPS, guiados pelo Espírito Santo, vai retomar para as nossas crianças serem mais uma vez abençoadas em nome de Jesus Cristo. E juntamente com este projeto vamos reiniciar o projeto dos jovens também, para alcançar mais jovens e podermos ter mais jovens a serem conduzidos na palavra de Deus e não pelo mundo. O mundo está cada dia pior, jaz no maligno mesmo. E o que nós precisamos mais do que nunca, igreja, é de ter Jesus forte no nosso coração. E para isso, nós temos que nos lembrar das crianças e dos jovens e não só dos adultos. Amém? Temos o projeto de ação social, que serve para ajudar todas as famílias carenciadas, que está a correr muito bem, está a ser muito bem desenvolvido e ainda vai crescer mais no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu acho que de anúncios para já é tudo. Vamos para a palavra. Vamos abrir as Bíblias em João capítulo 8. Abra comigo, por favor, em João capítulo 8. Eu vou pôr aqui a cadeirita. João capítulo 8. Irmãos, eu há bocadinho falava com alguém e nós estávamos a falar da importância de ter Jesus bem fundamentado no nosso coração e na nossa vida. Nos dias de hoje, infelizmente, aquilo que se está a transportar aos corações das pessoas não é propriamente Jesus. É uma coisa assim aguada, é uma visão, é uma imagem, é um vislumbre. Porquê? Porque mistura-se muita coisa, mistura-se muita doutrina humana. Fala-se de muito budismo encapotado, fala-se de muita filosofia, de muita doutrina dos homens, muita regra, muita obrigação, muita proibição. E esquecem-se que Jesus ignorou essas coisas todas. Por exemplo, eu vejo as igrejas muito preocupadas com os desvios de personalidade das pessoas, com a política, com a economia, com coisas que não pertencem à igreja de se preocupar, porque isso tem que ser entregue nas mãos do Senhor. Ele é que é o Senhor, Ele é que é soberano. O papel da igreja é trazer a luz, trazer a esperança, trazer a verdade, trazer a palavra e o amor de Deus. E com o amor entra a disciplina, e com a disciplina entra outra vez a verdade. É como o álcool, não é? Queima ao início e depois queima no fim, não é? É sempre assim. Mas porquê? Porque sara. Arde, mas sara. E é assim que é a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. E na vez de falarmos de doutrinas dos homens, na vez de falarmos de filosofias, na vez de falarmos de budismos e de coisas que não têm nada a ver com Jesus, coisas que não têm nada a ver com o caminho da verdade, da vida, que nos conduz até Deus Pai, nós temos mesmo que nos agarrar a Jesus Cristo, porque Ele é que é o fundamento, Ele é que é a base de todas as coisas. Lembre-se do episódio de Pedro com Jesus, não é? Quem vós dizeis que eu sou? Foi a pergunta que Pedro fez, que Jesus fez aos discípulos. E Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, virou-se e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, irmãos, eu já no domingo falei, penso eu, ou foi na sexta-feira, não me recordo, que há pessoas que pensam, foi na sexta-feira, há pessoas que pensam que Cristo era o apelido de Jesus. Ele era Jesus Cristo. Tanto que anda aí um fulano, por acaso é do Brasil, não é? Que é o Henri Cristo, que se intitula como o descendente de Jesus. E anda por aí a falar, a receber donativos, anda de avião, faz isto, faz aquilo.
E às vezes as pessoas perguntam-lhe coisas, confrontam-no com a verdade, e ele tem sempre uma boa resposta. Tal e qual como Satanás, quando Jesus o confrontava com a palavra, não é? E é uma coisa que eu acho muito interessante, é que se nós soubermos a verdade, vai ser muito difícil de nos enganarem. Se você tiver a verdade bem fundamentada no seu coração, vai ser muito difícil alguém dar-lhe a volta. E porquê que por vezes nos dão a volta? Porque não temos a verdade fundamentada em nós. Então o que é que nós temos? Temos tudo menos Jesus. Temos tudo menos Jesus. Tem toda a razão. Temos a doutrina da igreja, temos o credo da igreja, temos a doutrina evangélica, temos a doutrina protestante. Até aí onde é que está Jesus? Jesus está nisso. Mais ou menos. Porque quando eu respondo, Jesus está nisso, então eu não sei onde é que ele está. É a mesma coisa que eu lhe perguntar assim, o que é que Deus é para si? E há pessoas que me dizem logo, tudo. Então ele não é nada. Porque se você não consegue enumerar a importância que ele tem na sua vida, então ele não é nada para si. É porque ainda não somos suficientemente gratos a ele e a tudo o que ele faz, não é fez, é faz e diz que nos muda, transforma, sara, limpa e nos prepara para aquilo que ele tem para nós. É tão simples quanto isto. Então, eles podem se intitular de Cristos, Henrique Cristos, como se fosse um apelido, mas eu quero dizer a vocês, Cristo significa ungido. Eu sou, quem vós dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Veja só que Pedro nem disse tu és Jesus. Porque ele é muito mais do que Jesus. Ele é a palavra. Ele é a representação do Pai, a palavra falada diante do ser humano, diante de todo aquele que nele crê e que o ama. Então, palavras de Jesus, quem crê em mim, crê no Pai. Quem me tem a mim, tem o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E se nós formos um com Jesus, também seremos um com o Pai. Que é esse o grande objetivo dele. Aliás, é a oração de João 17, não é? Então, aquilo que eu estou a querer dizer a vocês nesta noite é que quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse-lhe, bem está, que não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, já não és mais Barjonas, e sobre esta pedra, não o Pedro, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha casa e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja crê em Jesus de todo o coração, quando a igreja faz de Jesus a sua base, quando a igreja chama Cristo e este crucificado como sendo a pedra basilar, vamos lá chamar as coisas pelos nomes, a pedra de esquina que faz com que tudo esteja direitinho e perfeito e durável, quando nós colocamos isso mesmo a sério na nossa vida, então Jesus torna-se mesmo a nossa base. Jesus torna-se mesmo o nosso fundamento. E haja o que houver, venha quem vier, aconteça o que acontecer, nós podemos abanar como todas as árvores, podemos até chocalhar para um lado e para o outro, mas as raízes não vão ser arrancadas e nós vamos ficar firmes nele e na sua palavra. É tão simples quanto isto. Então, o que é que eu quero começar a propor para vocês esta noite? Primeiro que tudo, deixar de pôr os olhos nas circunstâncias, deixar de pôr os olhos nas doutrinas humanas, ter muita atenção àquilo que se ouve, não é? Àquilo que se ouve à nossa volta. Irmãos, há muita gente que se diz cristão, mas a boca não fala de acordo com a palavra de Deus. Eu conheço muito bom cristão que na igreja diz te amo, Senhor, de mão no ar, e quando sai porta fora, se por exemplo se for um homem de negócios, estão sempre a choramingar, isto está mal, isto está muito difícil, e vão visitar os clientes e fazem o choradinho. Porquê? Porque preferem usar, não é, a máxima do mundo, que é quem não chora não
Você sabe o que é que vem a seguir. E que os bebés gostam muito. e alguns adultos também. E o que acontece depois? Deixamos de ter as máximas do Evangelho e do poder de Deus e da palavra de Deus. E o que é que Deus diz? Que se a tua vida estiver fundamentada na minha palavra, correrão rios, soprarão os ventos, e virão os mares e as ondas. Os problemas vão bater à porta, mas tu vais ficar firme. Agora, se o meu coração estiver baseado em outras coisas, rapidamente a minha vida vai ruir. E depois dizemos, eu não percebo como é que isto me aconteceu. Irmãos, porque problemas todos vamos ter. A Bíblia diz, aflições, o justo terá muitas, mas o Senhor o livrará de todas. Agora, o livrará porquê? Porque Ele é um pai querido e eu sou um bebê eterno. Não, não, é porque eu vou ter a palavra de Deus em mim. E vou ter Jesus bem firme no meu coração, sentado no trono da minha vida. E o que vai acontecer é que, à medida que isto se vai tornando realidade em mim, a minha vida vai estar fundamentada na palavra verdadeiramente. E haja o que houver, venha a aflição que vier, eu vou ficar firme. Porque o Senhor me vai livrar. Mas não diz que vai impedir que a aflição embata, sopre, que chova, cântaros, picaretas, navalheiras. Não é? Exato. Vocês estão a entender? Agora, eu vou ficar firme porque eu tenho Jesus e tenho a palavra. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença, igreja. E nesta noite eu gostava de ler aqui uma parte da palavra de Deus convosco, João 8, versículo 12, em que Jesus fala um bocadinho dele. E atenção que há pessoas que, lendo o discurso de Jesus, muitas das vezes diz que Jesus tinha um discurso arrogante. Mas Jesus não tinha um discurso arrogante. Porque quem fala a verdade não pode ser arrogante. Quando nós falamos a verdade, só nos pode achar arrogantes quem vive na mentira. A verdade é isto que eu estou a dizer. Se eu estiver na verdade, eu não sou arrogante na minha maneira de falar. Eu sei o que é que estou a dizer e sei o que é que estou a fazer. Você, quando vai ao médico, você acha o seu médico arrogante? Não. E ele fala de uma maneira que muitas das vezes nós até nem gostamos. Pois, dizem as coisas de uma maneira assim um bocado agressiva, ou são muito frios, ou são muito frontais. Não, eles têm a verdade da medicina na mão deles, da medicina. Sabem tudo? Não, ninguém sabe tudo. A não ser este a quem queremos seguir. E ele próprio assume que não há nada que ele diga ou que faça que não venha do Pai, que esse sim é que é a sabedoria eterna. Ele próprio disse aos discípulos, nada podeis fazer se do alto não vier. Então, o que eu quero dizer a vocês é que é importante nós termos Jesus bem centrado na nossa vida. Passarmos a ser mais do que tudo, mais do que nunca, cristocêntricos. E buscar a Cristo. E buscar a Cristo. Irmãos, se você quer começar mesmo a ver a diferença na sua vida, ver a sua vida a mudar radicalmente, a mudar o seu caráter, a mudar a sua forma de estar, a sua forma de ser, então você precisa de ler as palavras de Jesus. E depois de ler, interiorizar. E depois de ler e interiorizar, praticá-las. Não é para parecer melhor. Não é para agradar ao pastor. Não é para agradar a ninguém da família. Não é para agradar a um marido, a uma esposa, a uma namorada, a um namorado. É para crescimento espiritual. Porque uma das coisas que vai acontecer na minha vida e na sua, sabe qual é? A nossa mente é totalmente aberta. Enquanto que Adão e Eva pensaram que comendo do fruto iam abrir a mente ao conhecimento e iam ser iguais a Deus, aconteceu exatamente o oposto. Ficaram com a mente fechada para o pecado, só vem o pecado e o homem tem tendência para o pecado uma pinta que eu não consigo explicar. Parece que é mais fácil escolher a porcaria do que escolher o bem. Eu não consigo entender isto. Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço.
Ele próprio assumia isso. Quanto mais nós, não é? Então, o que é que nos pode salvar desta geração tão terrível, tão perversa, deste mundo tão perverso, deste pecado tão perverso que está desde a fundação do mundo por causa do pecado de Adão e Eva? É Jesus. Jesus e a sua palavra. Jesus e a sua palavra. Irmãos, é verdade. O Velho Testamento é importante? É. O Velho Testamento é bom? É bom. Não vamos negá-lo, não vamos negá-lo. Mas o Novo tem o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a transformação. O Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, igreja, tem a essência da verdade que desfaz a mentira na nossa vida, que desfaz o pecado no nosso coração. Desfaz mesmo. Eu digo-vos, igreja, desfaz mesmo. E abre a nossa mente e o nosso espírito e o nosso coração para a sabedoria de Deus. Você quer ser sábio? Negue toda a sabedoria do homem e agarre-se a Jesus. E você então vai se tornar sábio. Porque a sabedoria não vem de nós, não vem do pastor, não vem das cadeiras, não vem do livro, não vem de estudar, não vem de 3 licenciaturas, vem do alto. Vem da revelação. Deus vem ter consigo e fala ao seu ouvido, fala ao seu coração. E de repente começa a lhe acontecer assim o que está a acontecer comigo, acontece com o pastor Zé António, que é nós estamos a ler a Bíblia e de repente o versículo parece que explode. Explode na nossa direção, vem uma revelação, parece que somos imersos numa água viva. Que só apetece gritar ao mundo a verdade e dizer: olha o que eu acabei de ver, olha o que eu acabei de sentir. Ninguém nos vai entender. Pois não, porque o mundo jaz no maligno. Por isso é que nós temos a escola bíblica, mesmo para isto. Quem é que me está a entender? Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ora, um discurso, isto parece arrogância. Eu imagino os líderes religiosos da época a ouvirem Jesus a dizer isto. Quem é que ele pensa que é? Qual é a igreja dele? Quem é ele da igreja? A multidão anda atrás dele, pelo pão e pelo peixe, pelos milagres. Mas ele estava a fazer algo importante. Durante 3 anos e meio, em 3 anos e meio, Jesus tocou mais o mundo do que muitos de nós uma vida inteira. Eu não conheço nenhum pregador, nenhum evangelista, nenhum profeta, nenhum homem de Deus que tivesse tocado o mundo da mesma maneira como Jesus tocou. E Jesus, o seu ministério durou 3 anos e meio. E há tantos que são 50 anos, 60 anos, alguns já estão decrépitos, já nem falam, e estão a celebrar 90 anos de ministério. Já deviam estar a dar lugar aos mais novos. E nem esses tocaram tanto o mundo. Ah, pastor, que injustiça. Tem o Billy Graham. Olha os frutos do Billy Graham. 0. Ele próprio um dia, já na sua velhice, disse: do que é que me valeu a mim ganhar tanta gente em risco de poder perder a minha própria família? Então Jesus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus nunca andará confuso. Quem segue Jesus não vai dizer hoje: Deus falou ao meu coração, e amanhã dizer: eis que Deus se enganou. Porque andaremos esclarecidos. Andaremos na verdade. Os nossos olhos não se vão escurecer. Porque quem anda com Jesus anda na luz. E na luz da vida. Agora, não é esta vida em que nós estamos, é a vida eterna. A vida incorruptível. Incomparável. Amém? Disseram-lhe, pois, os fariseus, veja, lá estavam os religiosos da época, uma parte deles: tu testificas de ti mesmo. És um arrogante. Estou a traduzir isto para o português de agora. És um arrogante. És um bruto. O teu testemunho não é verdadeiro. Porquê é que eles estavam a dizer isso?
Porque eles estavam a balizar Jesus de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo em que viviam há não sei quantos milhares de anos, que já vinha de tradição, de tradição, de tradição. Se você perguntar hoje a um rabi porque é que eles têm que deixar crescer aquele canudinho, eles não sabem. Simplesmente porque é tradição. A maior parte deles já hoje não sabe muito do que é tradição judaica, nem tradição dos costumes daquela época. E hoje está a começar a acontecer a mesma coisa no mundo evangélico. Por exemplo, uma das coisas que nos criticam é de nós não fazermos Santa Ceia todos os meses. Tenho irmãos aqui que estão sempre a dizer: pastor, devia de fazer. Faça Santa Ceia todos os meses. Que é para trazer a presença de Deus à igreja. E eu digo: é por isso mesmo que eu não faço. Para já eu não quero trazer esse hábito. Porque depois as pessoas já sabem que é o primeiro domingo do mês. Naquele domingo vem toda a gente. Toda a gente. Até aqueles que eu nunca vi. De repente, está bom, pastor, tudo bem? Nunca vi, não sei quem é. Está-me a cumprimentar a mãe, eu cumprimento também. Mas depois nos outros domingos já não vêm. Porque só interessa aquilo, porque é o domingo de ceia. E então eu não quero. Então o pastor não faz Santa Ceia. Quando o Espírito Santo manda fazer, quando Deus diz para fazer, eu faço. Estão a ver que já é uma tradição. E depois quando alguém vem de fora, de outra igreja, chega aqui e diz assim: na outra igreja faziam. Depois os pastores ficam constrangidos e dizem: pois, então se calhar vamos fazer. Com medo de perder a irmãzinha que chegou agora. Estão a perceber? E é assim que Jesus começa devagarinho a sair do centro. Estou a dar um exemplo. Podia dar tantos outros, como por exemplo o louvor. A mistura. Pastor, esta música, este hino, não sei quê, não sei o que mais. Víamos de cantar, tem tanta unção este hino. Quando for assim, diz-me que eu coisa. Ainda não estavas a tremer, mas quando começares... este hino tem tanta unção, pastor. Vamos cantar este hino. E eu sei lá se este hino funciona. Tem que haver um clique do Espírito. Você só canta os hinos antigos. E então, qual é o problema? Por acaso até não é verdade, mas pronto. Quem quiser, acredite no que quiser acreditar. Você está sempre a mudar as cadeiras. É mesmo para não ganharmos hábitos. Eu não sou pessoa de hábitos. Mesmo lá em casa, eu não sou pessoa de hábitos. Não gosto. Porque quando começamos a ganhar muitos hábitos, depois achamos que é um dado adquirido, garantido. Rapidamente perdemos, sabe o quê? A gratidão. Sempre foi assim. Jesus, quando veio confrontar os religiosos da época, primeiro que tudo veio para lhes mostrar que eles próprios estavam a matar a lei. Porque há muita gente que fala mal da lei, mas nós não temos o direito de falar mal da lei. Porque a lei foi o que foi possível. Foi o que Deus achou. É o que este povo aguenta. Para aquilo que há de vir. Eu não lhes posso dar mais. Se eu vou explicar o porquê, eles não vão entender. A lei é santa, o mandamento é bom e a palavra purifica. Sem dúvida. Pastor, está a dizer isso porquê? Porquê? Sim, o sangue, porque é que não se podia comer sangue? Olha, Deus a sentar-se ao pé do povo e diz assim: porque se tu comes sangue, vais ficar infectado. O sangue se não for bem cozido, tem as salmonelas, vais morrer. E eles nunca ouviram falar de salmonelas, nem de bactérias. Imagina um povo que nunca ouviu falar nestas coisas, eles não iam entender. Deus explica as coisas ao nível do entendimento de cada um. É por isso que você não pode ficar zangado por falar com um crente, com uma pessoa crente em Jesus, e você mostrar-lhe a revelação que Deus lhe deu sobre a palavra, e a outra pessoa ficar a olhar para si como boi para palácio.
e dizer que não percebe patavina e que eu não entendo as coisas assim. Já vos deram esta resposta? Pois. Então, para está a dizer que Deus fala de maneiras diferentes? Não, Deus fala a mesma coisa, mas fala na medida que cada um consegue entender. Agora imagine, ele falou para aquele povo, principalmente para os fariseus, para os saduceus, para os essénicos que estavam lá todos, a ouvi-lo. E ele disse uma coisa, que era suposto eles, conhecedores da lei e da palavra, entenderem. Eu sou a luz do mundo. E o que é que eles entenderam? Uma afronta à sua liderança. Uma afronta ao seu lugar de destaque. Uma afronta às suas vestes palhafatosas, aos seus chapéus, às coisas que representavam a liderança da época. E Deus está-se pouco a marimbar para essas coisas. Veja que Deus falou isso ao princípio, mas depois nunca mais voltou a falar nisso mais para a frente. E em Malaquias, para mim, Deus rasga tudo de alto a baixo. Critica os sacerdotes. Para mim, é como se fosse Deus pegar numa marreta e pumba, partir tudo de alto a baixo. Quando Jesus chegou ao pé do templo e disse aos discípulos, eu deitarei abaixo este templo e em 3 dias reconstruirei algo novo. E ninguém entendeu e acharam que ele estava... se fosse hoje, diziam que era um terrorista, era logo preso. Ele ameaçou pôr uma bomba no templo. Vocês estão a entender? Mas é o não conseguirmos entender as coisas espirituais. Por isso Paulo diz assim, o homem natural não compreende a Deus. Pensa que tudo isto é loucura. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que se nós andarmos na luz, então as coisas de Deus não vão ser loucura para nós. As coisas não vão ser de difícil interpretação. As coisas não vão ser complicadas de abraçar, de receber. Ainda que você tenha aprendido coisas diferentes. Ou de maneira diferente. Porquê? Porque o Espírito Santo testificará a verdade em si. Mas para isso, o Espírito Santo tem que estar em si. E quando alguém rejeita a palavra, eu lamento. Mas essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem. Não tem, irmãos. Você sabe, eu aprendi coisas tão erradas no passado. E quando o Senhor me começou a mostrar, e eu ainda agora estava a dizer ao pastor Zé António, eu ainda não tenho a revelação toda. E nunca terei, provavelmente. Paulo também não a teve e eu também nunca terei. Quem sou eu para me comparar a Paulo, ou quem quer que seja? Mas já fico contente com o pouco que Deus me vai revelando a cada dia. Mais um bocadinho, mais um pouco, mais isto, mais aquilo. E vai abrindo os meus olhos para que eu não ande entretido com coisas que me fazem perder tempo e gastar tempo com coisas inúteis. E vou-me agarrando à palavra, vou-me agarrando à verdade. E sabe o que é que eu quero lhe dizer? Ouça. A minha primeira reação é chorar na presença de Deus. Mas eu choro como uma criança. Eu choro não é por estar revoltado pelo erro que aprendi. Primeiro que tudo, eu choro por estar grato, por estar a ver a verdade. E depois eu choro por entender que aquilo que me está a ser dado é um tesouro, que é a palavra de Deus. E então depois eu choro por revolta do erro que me ensinaram. Mas isto é a verdade. A primeira reação é o choro, é aquela sensação de como é que eu pude estar tanto tempo enganado? Como é que eu pude... Oh Senhor, como é que é possível? Mas hoje eu vejo. Hoje eu tenho os olhos abertos e dou graças a Deus por isso. Quem é que me está a entender? Versículo 13. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Porquê? Porque eles nunca o reconheceram como o Filho de Deus. Nem o reconheceram como o Messias, aquele que haveria de vir. Que andaram tantos anos, tantos séculos à espera que ele viesse. E porquê? Porque criaram
uma imagem do Messias. Idealizaram um Messias político, um Messias bélico, que viesse retirar o povo da aflição. Aliás, provavelmente eles até pensaram que o Messias haveria de ser um profeta do estilo de Moisés. Liderança dura, de mãos ásperas e de semblante rijo, com uma vara na mão. E quando Pôncio Pilatos se levantasse, ou César se levantasse, ele dava-lhe com a cana na cabeça e está feito. Porque foi isso que aconteceu quando o povo foi liberto da escravidão no Egito. A imagem que tinham, não é? Foi o primeiro êxodo. Ora, o segundo não seria um êxodo, mas seria a libertação da nação, do povo, o cumprimento das profecias. Mas o que é certo é que eles fizeram uma imagem, tinham uma imagem de Jesus. E eu pergunto, qual é a imagem que você tem de Jesus? Qual é a imagem que nós temos de Jesus hoje? É porque se calhar não é a imagem certa. Porque se eu lhe for a perguntar, você vai me dizer, ele é o meu pastor e por isso nada me falta. Lá estamos nós a pôr o dinheiro em primeiro lugar. As necessidades em primeiro lugar. O suprimento das necessidades em primeiro lugar. Não, Ele é o Senhor que me cura e que me sara. Eu não estou a dizer coisas que Ele não é. Eu estou a dizer coisas que Ele é. Eu estou a dizer coisas que são verdade acerca de Jesus. Mas não é a imagem principal. Se você for ler Apocalipse capítulo 1, onde está a descrição de Jesus, o apóstolo João, quando olhou para ele e começou a descrevê-lo, a primeira coisa que ele disse foi: seus olhos que brilham, olhos incandescentes que brilham, cabelo branco como a lã, como a neve. Ele não olhou a riqueza da roupa, até porque a forma com que ele descreveu o cinto era de latão, não era de ouro. Aqui mostra também a pureza de coração do homem. Vocês estão a entender? Então, qual é a imagem que eu tenho de Jesus? Qual é a imagem que eu tenho de Jesus hoje? Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Está certo, e são verdades. Mas não pode ser a imagem principal que eu tenho de Jesus. Ele é o meu pastor e nada me falta. Ele é o meu esconderijo. Ele é o muro ao meu redor. Ou seja, tudo a pensar em mim. E devia de ser só e único, exclusivamente a pensar nele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és aquele que foi criado antes de todas as coisas. E por ti todas as coisas foram criadas. Aquele que era, que é e que há de ser. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia! Vocês estão a entender isto? Qual é a imagem? Esta é a pergunta que eu quero que você, hoje ao sair da escola bíblica, transporte no seu coração. Qual é a imagem que eu tenho de Jesus? Eu vou-vos dizer qual é a imagem que eu tenho de Jesus. É o Criador de todas as coisas. Aquele de quem todo ser vivo um dia dobrará o joelho e dirá: Jesus Cristo é o Senhor. E só depois eu penso que Ele é então o meu Salvador, Ele é o meu, o meu Redentor, Ele é aquele que me perdoa, aquele que me sara, é aquele que me cura, aquele que me liberta, todas as coisas que Ele faz. Mas a imagem que eu tenho dele é de uma luz intensa, é de um brilho no meio de uma escuridão terrível em que nós vivemos, que é este mundo tenebroso. Não pense que não, igreja. Nós vivemos num mundo que está completamente escurecido, está perdido nas trevas. Vocês pensam, quando eu critico as igrejas negras, pintadas de negro, é porque não é uma questão de estética. É porque eles estão a fazer a imagem que têm de Jesus. Eles estão a pôr na casa de Deus a imagem que têm dele. Um Deus obscuro, que não conhecem, do qual não sabem nada. E um dia vão estar diante dele e nem o vão reconhecer. Nem o vão reconhecer. Porque nunca leram na Bíblia que ele estará no trono.
estão à espera de algo diferente, estão à espera de outra coisa, um homem sentado num cavalo. Isso é apenas um pequeno momento da história deste mundo, cuja intervenção vai ter a intervenção de Jesus. Ele é o soberano que estará no trono, que regerá as nações eternamente, do qual sai a luz para todo o mundo. Não haverá mais sol nem mais lua. Do trono dele sairá a luz para uma cidade inteira. Entenda isto. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa força. Posso ouvir o amém? Então, veja o que é que Jesus também diz aqui a eles. Versículo 15. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vós julgais segundo a carne. O vosso coração julga as coisas perante o sucesso do mundo, perante os parâmetros do mundo. E Jesus diz, e eu a ninguém julgo. Sabe porquê? Porque Jesus vai julgar, mas não é agora. E o único que tem o poder para julgar diz que nunca julga o homem pela aparência, nem por aquilo que é o que faz, mas pelo coração. Por isso, não há nada que Jesus diga, não há nada que Jesus tenha feito que não tenha sido feito ou dito de maneira perfeita, com razão de ser e sem ser à toa. Portanto, não é por acaso que ele disse aqui o que disse. Eu a ninguém julgo. Claro, o que é que os fariseus pensaram? Está-nos a acusar. Está a dizer que nós julgamos. Mas porquê? Porque o coração deles está na carne. É aqui que entra... Irmãos, eu espero que vocês entendam aquilo que eu quero partilhar convosco hoje. Porque às vezes faltam umas palavras para descrever o que eu sinto, aquilo que eu entendo. Eu aqui vejo porque é que há tanta gente que se vira contra nós. No nosso trabalho, na nossa família, dos nossos amigos, do nosso dia-a-dia. Viram-se contra nós porque acham que nós estamos a julgá-los. Mas nós não estamos a julgá-los. Nós simplesmente estamos a trazer luz ao que está obscurecido. E quando a luz vem, qualquer pessoa que esteja na escuridão acha que está a ser julgado. Está a ser exposto. Uma pessoa que esteja a dormir 12 horas e você entra no quarto, não é? E vai para abrir as janelas e abre e a luz do sol entra no quarto, qual é a reação da pessoa? Ai, o sol está-me a ferir os olhos, fecha a janela. Mas tu precisas de luz, tens de te levantar, já são 2 da tarde. E quem nunca dormiu até às 2 da tarde, que levanta a mão, que é para eu impor as mãos sobre o mentira. Pronto, até à 1h59. Vocês entendem, não é? E quando alguém vem e abre a janela, qual é a nossa reação? A reação é oposta ao sol, à luz. Uma pessoa que está na escuridão, uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está na mentira, qual é a reação à luz? Confronto. Para! Larga-me! Deixa-me! Os fariseus fizeram isso com Jesus. Não é? Versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus estava a dizer àqueles líderes religiosos: vocês são os líderes, mas vocês não conhecem Deus Pai. A imagem que vocês passam de Deus é de alguém que está muito ausente, quando Ele quer estar bem perto da sua criação, daqueles que Ele chamou e decretou pelo seu amor e pelo seu nome. Deus quer estar ao pé de mim e de si. Quer a prova disso? Eu vou-lhe dar a prova. Jesus morreu na cruz do Calvário. No momento em que Ele expirou, o véu rasgou-se de alto a baixo.
E cumpriu-se o que está escrito em Joel. E a terra foi cheia da sua glória. Que antes estava limitada ao Santo dos Santos. De repente, a glória de Deus desceu sobre toda a terra. E ele disse que destruiria o templo e o edificaria em 3 dias. E assim o fez, porque em 3 dias, quando ele ressuscitou, e disse aos discípulos: é-me necessário agora eu ir para o meu Pai, para que venha o Consolador. E descendo o Consolador, e desceu no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus desceu sobre toda a terra. E Jesus passou a fazer morada em todos quantos creem nele. E hoje ele vive num templo não mais feito pelos homens. Vive no templo feito pelas mãos de Deus Pai. E esse templo, ninguém o pode edificar, a não ser Deus. E hoje pode ficar mortificado. Podemos engordar um bocadinho, podemos emagrecer, podemos ficar mais pequeninos, mais altos, mais largos, menos largos, mais tortos, menos tortos. Mas um dia seremos todos nós glorificados e teremos um corpo perfeito. E esse será incorruptível, onde não haverá doenças, nem morte, nem choro, nem tristeza. E estaremos com Ele na eternidade para o louvar e bendizer para todo sempre. Mas para isso, nós temos que andar na luz. Para isso, temos que parar de ver Jesus apenas como alguém que faz, para ser alguém que é. Ouviu o que eu disse? Temos que parar de ver Jesus como alguém que faz, para ser alguém que é. O que é que ele tem dito sempre? Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Se você for a ver, ele próprio chamou os elementos todos do planeta a si. Ele é todas as coisas. E em todas as coisas são nele. E por ele foram todas as coisas criadas. E sem ele, nada do que foi criado seria criado. E é isto que a gente tem que entender. Ele é o princípio e é o fim. É o primeiro e o derradeiro. Versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Ele e o Pai. Ele e o Pai. Pastor, mas eles não viam Jesus como o Filho de Deus. Pois claro que não. Como eu lhe disse, ele não veio conforme eles queriam. Ele não nasceu como rei. Ele nasceu numa manjedoura. Sabe qual foi o primeiro banho de Jesus? Foi a baba das vacas e dos bois, provavelmente. Mas olha, teve presentes que outros nunca tiveram. Ouro, incenso e mirra. Não é impressionante? E 3 reis sábios foram-lhe prestar honra. E eu pergunto, se nós somos filhos de Deus, não podemos também ser sábios e prestar-lhe a Ele toda a honra e toda a glória, eternamente e para sempre? Não custa nada, pois não? Versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, os fariseus, não é? Os líderes religiosos da época, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Jesus estava a ensinar ao pé da arca do tesouro, ao pé do local das ofertas. Por isso é que eles estavam lá todos de volta dele. Não fosse Jesus enxutar a clientela. Estavam lá aflitos. Ensinando no templo, versículo 20, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora.
Disse-lhe depois Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. E cada vez que Jesus abria a boca para aquele povo, eles ficavam cada vez mais irritados e zangados, porque não conseguiam entender a verdade. Irmãos, quando nós andamos na luz e começamos a falar a luz às pessoas que nos rodeiam, falar de Jesus Cristo e este crucificado, a querer morar na vida de todos aqueles que nele creem, sabe o que é que vai começar a acontecer? Uns vão crer, outros vão ficar com ódio de si. Uns vão ficar mesmo zangados consigo. Estás tão diferente desde que vais lá àquela igreja e dás a dízima. Não é? Nem pareces a mesma pessoa. Olha, há pessoas que ficam tristes, ficam preocupadas com estas palavras. Olha, quando alguém me diz assim, já não és a mesma pessoa que eras, eu digo, glória a Deus, ainda bem, isso é bom sinal. É sinal que Jesus entrou na minha vida e no meu coração. Porque eu bem sei o miserável que eu era antes e agora sei o que é que eu sou. Não é verdade? Quando nós andamos na luz, é natural que haja faísca. O mundo não se dá com a luz. Não é essa faísca, Bruno. Essa é a minha faísca. Vocês estão a entender? As trevas não se dão com a luz. Logo as trevas vão combater a luz. Assim como os sacerdotes, os líderes religiosos da época, estavam a combater Jesus por ele dizer coisas tão simples como: eu sou a luz do mundo. E quem andar comigo anda na luz, e quem anda na luz nunca andará enganado, nem nas trevas. Tão simples quanto isto. Porque Jesus tinha um candeeiro bem grande ao pé dele. Não, nada disso. Era porque ele obedecia ao Pai. Era porque, olha, sabe uma coisa? Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ler a palavra, vai começar a acontecer uma coisa extraordinária na sua vida, que eu vou-lhe mostrar pela Bíblia. Você quer ler comigo? Abra aí comigo em Efésios capítulo 1. Quanto mais eu leio os 4 evangelhos, quanto mais eu leio as epístolas de Paulo, quanto mais eu interiorizo a palavra de Deus e a pratico, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, sabe o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer o que está escrito aqui. Quer ver? Versículo 18. Efésios 1, 18. Diz assim: tendo... O que é que lá está escrito? Não é eliminados. Não vamos cortar os olhos a ninguém. É iluminados. Espera aí, que engraçado. Mas nós acabámos de ler em João 8 que Jesus disse que era luz do mundo. Quanto mais eu me agarro a Jesus, maior é a luz que habita em mim. E então este versículo torna-se real. Tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Primeiro que tudo, para eu saber. O conhecimento, a sabedoria é de quem? Ainda agora disse. É de Deus Pai. Que vem do alto. Desce sobre a minha vida. Para eu saber. Para nós sabermos. Qual é a esperança da sua vocação? A nossa vocação, da nossa chamada. Qual é a esperança? Jesus Cristo é a esperança da... Vocês estão vivos ou quê? Se alguém não estiver vivo, no fim venha pedir oração, faz favor. Jesus é a esperança da glória. Olha aqui. Para que saibais qual seja a esperança. Saber. Olhos iluminados. A luz. Saber. Conhecimento de que vem do alto. A esperança. Jesus Cristo, a esperança da glória. Da vossa vocação, da vossa herança, da vossa chamada. E quais as riquezas da glória? Fala-se em riquezas e alguns olhos ficam transformados em cifrões. Se nós pudéssemos ouvir naquele momento a banda sonora na cabeça dessas pessoas era Money, dum 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 dum, tchim tchim, bling 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 bling.
Mas as riquezas da glória não são dinheiro. Não é bens materiais, não é automóveis, não são casas, não é empregos, não é contas bancárias chorudas. As riquezas da glória é uma herança dos santos. E essa herança só se vai cumprir quando chegarmos aos céus, quando subirmos com Jesus, em que vamos ter uma coisa chamada vida eterna. Chama-se vida eterna, mas tem mais cláusulas que um seguro de vida. Não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais morte, não há mais dores, não há mais contas para pagar, não há mais sofrimento, não há nada. Apenas uma vida com Ele, para louvor e para glória dEle. Eternamente. Não é por uns anos, é eternamente. Na eternidade. A louvá-lo e a bendizê-lo. Eu tinha um colega de escola que me dizia: eu quando morrer eu quero ir para o inferno, lá é que vai estar a boa música. Eu sempre lhe disse a ele: olha, estás enganado, no inferno não há música. Mas nos céus vai haver música, louvor, hinos, alegria, adoração, pelos séculos dos séculos e eternamente. Oh, aleluia! E louvar o nosso Deus. E por que não começar aqui já nesta terra? Sabe como? Louvando e bendizendo o seu nome, buscando a sua face, orando, meditando na palavra. Meditar não é meditar em versículos só para si. É essencialmente você encher-se da palavra. Ruminar os versículos. Mastigá-los lentamente. Encher o seu coração com a palavra. Como, por exemplo, esta passagem que eu vos dei de João 8. Eu sou a luz. Quando você vai ter revelação como eu tive agora. Você vai receber de Deus estas coisas maravilhosas como nós temos. Tropeçamos em versículos bíblicos que parece que saltam do ecrã para cima de nós, como se fosse água viva, como se fosse... Não sei explicar. Ficamos avivados, ficamos restaurados. E isso é o quê? A vida em abundância que há em Jesus Cristo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Ele prometeu: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Amém, igreja? Então, Ele é a luz, iluminando os olhos do vosso entendimento para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da vossa herança nos santos e qual a sobreexcelente. É que não é só excelente. E não é subexcelente, é sobre. Está ainda mais acima. Faz lembrar quando eu era miúdo e aprendi os adjetivos, não é? Então havia lindo, lindíssimo, lindérrimo. E a gente achava aquilo um piadão, inventava-se palavras e tudo na altura, não é? Porque queríamos ir mais acima. Exatamente. Sabe o que é esta grandeza do poder de Deus? Torna-se inefável. Inefável significa inexprimível por palavras. E como não há palavras para exprimir a glória de Deus e a grandeza de Deus a quem servimos, a este Deus que nós nos prestamos a cultuar e a escutar, a aprender, a viver e a receber na nossa vida, temos algo extraordinário como: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É impossível. Por isso, sabe qual é a imagem que eu tenho de Jesus? É uma luz intensa, poderosa, maravilhosa, que me guia, que me abençoa, que me protege. Não porque eu valho alguma coisa para isso, mas porque Ele é quem é. Para mim, para si e para todos nós. Posso ouvir um amém? Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz. Ele é a imagem de Deus Pai. Oh, glória a Deus. Se você estava à espera de um estudo teológico
daqueles de arrepiar os pelos da nuca, eu lamento imenso. Mas se você esperava algo extraordinário como isto, de falar simplesmente de Jesus e do que Ele pode ser na nossa vida, então que isto possa ter tocado e abençoado o seu coração, de maneira que você nunca mais seja o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque é isto que Jesus faz na nossa vida. A teologia mata-nos, porque a própria Bíblia assim o diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando nós falamos de Jesus, rios de água viva fluem no nosso ser. A luz do Senhor brilha em nós. O pão da vida nos alimenta e de repente, nós que estávamos fracos, nos tornamos fortes. Aleluia. Amém? Pai, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por este momento de louvor e adoração que tivemos e pelo tempo, Senhor, em que tivemos a escutar a tua palavra. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nossos olhos da mente e do Espírito. Ilumina, Senhor, com a tua luz e põe a tua semente, Senhor, e faz com que ela possa crescer em cada um de nós, conforme a necessidade de cada um. Conforme aquilo que cada um pode receber, Senhor. A 30, 60, 100 vezes tanto, conforme diz a tua palavra. Não nos deixes andar, Senhor, no mesmo, mas que nós possamos caminhar na tua verdade. Acreditando em ti e confiando em ti e na tua palavra, Senhor. Dá-nos fome e sede de ti a cada dia. Faz-nos, Senhor, ter vontade de rejeitar o mundo e abraçar a tua palavra e abraçar-te a ti, Senhor. Agarrar-te com as duas mãos. Em nome de Jesus Cristo. E te peço ainda, Senhor, nesta noite, que nos possas conduzir até casa em paz e segurança, que nos guies, que nos protejas, que o teu Espírito esteja connosco, Senhor, e os teus anjos estejam connosco também, para a tua eterna glória. Em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém. Deus abençoe, até domingo, às 10, não venha tarde, senão fica sem lugar.